Capítulo 4. É além do entendimento humano amar a Deus. Por favor, não me olhe com desprezo por causa dos meus caminhos escuros e pecaminosos. Cânticos de Salomão, capítulo 1, versículo 6. Paulo afirma que o amor de Deus excede todo entendimento. Efésios, capítulo 3, versículo 19. Somente por revelação que vem do Espírito Santo é que podemos saber como Deus se sente sobre nós. O Espírito Santo deixa bem claro para as nossas almas feridas que o seu amor nunca falha. Todos nós temos carregado uma imagem errada sobre Deus. Isso tem estragado a beleza da verdadeira imagem dele dentro de nós. Estamos indo para o trono da velha aliança, que ainda é feito de poeira, onde nos curvamos cobrindo o rosto com medo e vergonha. Todos nós precisamos descobrir que sem ele nossas vidas acabam ficando presas à terra e se torna inútil. Chegará o dia em sua jornada sagrada onde você se sentirá como se seu pecado estivesse sendo exposto. A Sulamita começou a reconhecer isso quando ela exclamou: "Por favor, não me olhe com desprezo por causa dos meus caminhos escuros e pecaminosos." A nossa herança natural em Adão nos deixou com uma alma escura. Como é surpreendente a maneira que Deus toma essa donzela e a prepara para ser uma noiva gloriosa, transformando-a por meio do seu terno amor. É hora de um transplante de identidade ocorrer dentro do seu coração. Vá em frente e pergunte a Jesus como ele vê você. A Sulamita teve vergonha quando seus defeitos foram descobertos. Ela agora percebe que os outros estão conscientes deles também. Então ela implora: "Por favor, não olhe para o que há de errado comigo. Você pode não gostar do que vê." Ela estava autoconsciente sobre o seu próprio pecado e sentindo que todo mundo estava olhando para ela. Ela se sentia miserável. O que ela realmente queria era estar bem apresentável para ficar bem aos olhos dos outros. Isso soa familiar para você? Você já se sentiu como se o seu pecado estivesse sendo exposto para os outros também? Quando Deus nos expõe como somos, é prova de que estamos crescendo em nossa jornada. Mas tenha cuidado para não deixar a vergonha fazer você se tornar muito introspectivo e ficar constantemente analisando como você parece aos olhos dos outros. Você não foi feito para passar a vida inteira se sentindo culpado em relação às pessoas que estão próximas a você. Jesus quer ser o seu companheiro. Você realmente é a sua amada, o seu favorito. Há uma grande diferença entre saber que você está perdoado e saber que você é o favorito dele. Então, quem é a noiva mais bela de todas? Por que você está olhando apenas com a sua própria visão? Jesus vive em você. Ele é um parceiro radiante que vai estar ao seu lado sempre. É assim que você se vê? Deixe Jesus falar para a sua vergonha, culpa e rejeição. Ouça ele dizer como você é justo para ele. Receba o seu amor.
Nós muitas vezes procuramos respostas mentais, desejando descobrir e entender tudo, mas Deus simplesmente quer tocar os nossos corações com o seu amor ardente. Se o procurarmos através da nossa mente racional, não iremos encontrá-lo na sua plenitude. Precisamos buscá-lo com os nossos corações. Nosso Rei quer que o conheçamos em nosso coração, com a plenitude da nossa paixão. O amor nos criou para o amor. Ele quer compartilhar do seu amor conosco. Mas o que dizer dos nossos relacionamentos com os outros? O amor vai superar a sua rejeição e a sua incompreensão da jornada sagrada. A segunda parte do versículo 6 do capítulo 1 diz: Meus irmãos se irritaram, brigaram comigo e me puseram a guardar as vinhas, mas não guardei a minha própria vinha. Quem são esses irmãos irritados que encontramos aqui? A crise de rejeição chegou para a sulamita, através das palavras de raiva dos outros. O seu zelo juvenil para perseguir a Jesus de todo o coração desperta a ira e ciúmes dos seus irmãos. Haverá um momento em que o nosso zelo pela casa do Pai vai provocar ciúme aos outros. Muitas vezes, nosso zelo é sem maturidade e acabamos fazendo coisas bobas que faz com que os outros nos rejeitem. Mas até mesmo isso é um teste. Os irmãos irritados tiraram o máximo de proveito do seu zelo e fervor. Eles a sobrecarregaram com seus campos. Ela se tornou guardiã da vinha deles, enquanto a sua própria vinha estava cheia de ervas daninhas. Ela não teve tempo de fazer-se desejável para o amado dela. Ela ficou ocupada e sobrecarregada com as expectativas de todos ao seu redor. Isso tem acontecido com você? Ela cuidou das outras vinhas, mas não cuidou da sua própria vinha, o seu coração. Nossa primeira responsabilidade diante de Deus é a nossa própria caminhada pessoal com Jesus. Guardar, proteger e nutrir o nosso próprio coração. Originalmente, o que a sulamita mais queria eram os beijos da palavra de Deus. No entanto, com o passar do tempo, as ervas daninhas da frieza espiritual, o pecado e a vergonha sufocou a sua vinha, o jardim do seu coração. Cuidar dos seus próprios vinhedos é alimentar a sua comunhão pessoal com Deus e fazer a vontade dele. Facilmente podemos ser conduzidos por uma necessidade de aprovação dos outros, em vez de cuidar da nossa necessidade de comunhão com Jesus. Raiva, ciúme e palavras duras são todos uma parte da velha ordem da vida da igreja. Verdadeiros servos de Deus não se esforçam ou falam asperamente com aqueles que estão vigiando o rebanho. Assumir responsabilidades que são além da graça de Deus é uma receita fácil para o esgotamento. Trabalhadores com excesso de trabalho na vinha de Deus serão facilmente desencorajados e às vezes chegam até a parar. O cansaço leva a nossa alegria embora e nos faz sentirmos culpados que não estamos fazendo mais para Deus. Tudo isso se torna um jugo religioso
que com o tempo revela-se muito pesado sobre os nossos ombros. No entanto, Jesus é fácil de agradar. Ele está acoplado a nós, unido a nós, no jugo do amor. Um jugo de responsabilidades religiosas é simplesmente pesado demais para suportar. Mas como estamos sendo despertados para um fervor há pouco tempo, nós nos tornamos vulneráveis aos falsos jugos da igreja. Quando encontramos a nossa identidade no que nós fazemos para Deus, em vez da intimidade com Cristo, podemos perder a nossa visão. A vinha dos outros drenou a vida espiritual da sulamita, fazendo ela deixar a própria vida interior em Deus sendo negligenciada. A sua vida no Espírito é uma vinha, um jardim para o Senhor. Negligenciar a sua própria vinha é abandonar o seu chamado para perseguir Jesus com um amor sem distrações. Cultivar o coração é uma responsabilidade diária que deve ser levada a sério. É a estratégia do diabo nos fazer desviar-se da nossa pura devoção a Deus. Ele pode mantê-lo exausto e sobrecarregado com um jugo religioso. Ele sabe que com o tempo a sua vida de intimidade com Jesus vai sofrer os danos. Em Cantares, capítulo 1, versículo 7, diz: Você não vai me dizer, amado da minha alma, onde você alimenta o seu rebanho? Para onde você conduz seus entes queridos a descansar no calor do dia? Você não vai me dizer, amado da minha alma. A sulamita percebe agora que não é a igreja ou as outras pessoas que ela principalmente ama, é a Ele quem ela ama. A solidão tem deixado a sua alma desejando que seus caminhos se encontrem. Ela deve ter somente a Ele. Seus pensamentos afastam-se dela para aquele que ela ama. Se ela soubesse onde poderia encontrá-lo. Conte-me, onde você alimenta o seu rebanho? Onde você leva os seus entes queridos para descansar no calor do dia? Na escuridão da sua experiência, ela quer saber para onde ele conduz o seu rebanho ao meio-dia, quando o sol é mais quente. Meio-dia é uma época de luz e glória. Esse é o anseio da sulamita para estar no brilho do meio-dia com seu pastor. Ela está dizendo: Eu tenho sido alimentada por outros, mas eu ainda estou vazia. Minha fome é por você, não apenas ensinamentos sobre você. Traga-me na tua luz do meio-dia, ilumina-me, leva-me, estou cansada de fazer coisas, mas agora eu quero descansar na sua sombra. Onde você leva suas ovelhas para descansar, leve-me também. O amor elevado de Jesus é uma fonte que nunca irá secar. Você pode beber o seu preenchimento e pode beber dele repetidamente. Esse é o lugar onde Jesus descansa o seu rebanho ao meio-dia, na sua fonte de prazer. Agora ela vê esse rei como um pastor. Pastor é um nome apropriado para Jesus, como diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ele vai levar o seu rebanho para o pasto perfeito, o pasto verde onde vamos crescer mais. A pastagem para você é medida de acordo com a fome que você possui.
A poesia do coração é falada conforme a sulamita abre a sua vida para ser alimentada como uma das ovelhas do seu rebanho, descansando sob a glória do meio-dia. Ela está pronta para alimentar a sua própria alma com ele. Por que eu deveria estar como uma mulher vagando, procurando no rebanho de outros pastores? Continuando o versículo 7 do capítulo 1. Ela reconhece: por que eu deveria procurar outros quando eu preciso ter você? O texto hebraico descreve-a como uma mulher vagando. Ela pergunta ao pastor por que ela deve continuar a ser como uma mulher vagando em vergonha. Seu clamor é para o noivo tirar a sua vergonha. Você e eu devemos ter um rosto descoberto diante do Senhor. A vergonha é um véu que vai nos impedir de vê-lo claramente. Quando temos vergonha, o nosso olhar é a nossa autossuficiência, as nossas falhas, nossas fraquezas. É hora de levantar o véu e olhar sobre ele sem distrações. Somente o pastor pode remover o véu da vergonha do coração humano, e não apenas seus amigos ministros. A vontade da donzela de servir tem sido usada por outros. Jesus anseia que façamos essa oração. Ele não quer que a gente desista e ceda a uma vida espiritualmente fria em Deus. Ele não quer que sejamos como hipócritas sem esperança. Então faça essa oração hoje. Senhor, alimente meu coração, como você costumava fazer. Eu sinto que existe um véu entre nós. Faze-me sentir como eu te amo. Meu próprio vinhedo tem ervas daninhas nele. Muitas coisas estão acontecendo de errado. Venha e me ajude nesse dia. Venha para perto de mim, hoje. Eu preciso te tocar, meu amado. Mas o que você faz quando se sente distante de Jesus? Continuando, o pastor rei diz para a sulamita: ouça, minha amada radiante. Se você me perder de vista, apenas siga meus passos onde conduzo meus amantes. Venha com seus fardos e cuidados. Venha para o lugar perto do santuário dos meus pastos. Versículo 8, do capítulo 1. Outros teriam a repreendido por estar muito ocupada, muito distraída. Mas as palavras que ele continuamente fala nesse monólogo da alma, o Cântico dos Cânticos, é chamar a imatura sulamita de sua amada radiante. Não há ninguém mais amável e gentil do que ele. O verdadeiro ministério profético é a voz de Jesus falando para a sua noiva, o testemunho que ele quer falar sobre nós. Vemos isso em Apocalipse 19, versículo 10. Ele é infinitamente gentil com aqueles que falham. As contusões da vida são curadas apenas por seu toque. Quem imaginaria que o rei chamaria essa solteira, escurecida pelo sol, com cheiro de cabra, de a mais linda das mulheres? Isso é simplesmente inacreditável. Ele descreve a sua noiva como alguém radiante, mesmo ela se vendo obscurecida pelo pecado, sentindo-se distante dele. A resposta dele para ela
choca a muitas pessoas que leem essas palavras ainda nos dias de hoje. Seria de esperar uma repreensão a ser dada aqui, mas Ele conhece bem o nosso jardim. No entanto, ainda somos radiantes para Ele. Ele nos chama de radiante, mesmo no meio da nossa desorientação e fracasso. Podemos ser desagradáveis para os filhos irritados, mas somos belos e radiantes para Ele, o noivo amado. Nós podemos até desprezar a nós mesmos, mas estamos radiantes para Ele. Ele fala isso diretamente para sua vergonha e rejeição. O clamor da sulamita para o pastor a fez radiante aos olhos dele. Jesus não apenas vê a luta pecaminosa que temos em nossas vidas, mas Ele vê o coração que o busca. Ele não nos define pela exibição da nossa vinha mal cuidada, mas Ele nos vê pelas virtudes do brotamento que ainda irá crescer em plenitude. Cristo verdadeiramente me vê como totalmente aperfeiçoado. Ele não vê a minha hipocrisia. Ele intencionalmente limita a sua própria visão, de modo a colocar os meus pecados tão longe da sua vista como o leste é do oeste. Para Ele, eu sou lavado e aperfeiçoado. É tão importante sabermos que somos amáveis aos seus olhos. O poder da esperança é liberado quando bebemos dessas palavras, sabendo que somos amados, mesmo enquanto somos indignos. Isso constrói uma fortaleza em torno das nossas próprias almas. Dúvida, medo e acusação não podem se enraizar em nós. Quando somos tentados a sair fora da autorrepulsa e condenação, essa é a revelação que nos redime. Ouça, minha amada radiante, porque você está me buscando, mesmo em meio à sua fraqueza. O grande segredo do seu coração, que Deus um dia vai revelar, não é o seu pecado, mas é o seu ardente amor por Ele, que não irá desistir em sua busca por Ele. Faça essa oração hoje. Senhor Deus, Tu sabes tudo o que há dentro de mim. No entanto, Você ainda me ama com amor infinito. Eu quero que o meu coração mergulhe em Suas palavras hoje. Continue o seu trabalho no meu coração até a radiância brilhar através das minhas dúvidas e do meu desânimo. Tomo as Suas palavras como minha vida e minha força. Em nome de Jesus eu oro. Amém.